E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Império Austro-Húngaro, ou como vocês quiserem chamar, de Áustria-Hungria. Eu vou falar para vocês sobre todo o processo de formação, o que era de fato o Império Austro-Húngaro e o seu declínio. É isso mesmo, inclusive pega lá com a Primeira Guerra Mundial. Então é um dos grandes impérios mais lembrados, inclusive, da modernidade, e é legal trazer aqui para vocês, porque tem muita gente que tem dúvida, era a Áustria e Hungria, o que era isso realmente? Era um pouco diferente, inclusive, do que a gente está acostumado. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tem história, filosofia, sociologia, geografia, agora temos geografia, tem muito conteúdo para o Enem e vestibulares, é conteúdo completo para vocês. As referências eu deixo aqui na descrição, assim como os links das minhas redes sociais e também no comentário fixado das minhas redes sociais. Vamos lá então começar a falar sobre o Império Austro-Húngaro. O que é o Império Austro-Húngaro? O nome já é muito expressivo aqui pra gente, né? É a união de duas monarquias, que a gente está falando do Império Austríaco e do Reino da Hungria. Império Austríaco e Reino da Hungria estão um do lado do outro ali, ocupando uma parcela significativa da Europa Central, que continham também algumas áreas de dominação. Então é um império, né, como a gente está falando. Como, por exemplo, uma região autônoma que a gente chama de Reino da Croácia e Eslavônia. Vai pegar mais o leste europeu, vai ter influência, depois a gente vai conhecer a influência na Sérvia, na Bósnia e Herzegovina, mas Croácia, Eslovênia e por aí vai. Essa união entre Áustria, Império Austríaco e Reino da Hungria durou de 1867, foram então aí uns quase 50 anos, até 1918, termina mesmo com a decadência da Primeira Guerra Mundial. Esse império, no período que a gente fala de Idade Contemporânea, ele não é o maior império da história, mas é extensão territorial na Europa, dentro da Europa, em extensão territorial dentro da Europa, ele era o segundo maior extensão territorial. Ele ficava atrás só do Império Russo, do Império da Rússia, porque o Império da Rússia a gente sabe que era gigantesco mesmo, assim como hoje a Rússia é gigantesca. Mas vamos entender o porquê que Áustria e Hungria resolveram se unir. É básico, eu já vou lançar para vocês aqui diretamente. Eram dois estados com fraquezas, dois estados que estavam decadentes politicamente na Europa. Por quê? Vamos olhar principalmente pelo caso do Império Austríaco. O Império Austríaco é um império antigo, é um império já de séculos, mas que estava em profunda decadência. Ele tinha perdido uma guerra contra o Reino da Sardenha, que está ali no norte da Itália, por exemplo, dando um exemplo. Com a independência, né, com a guerra contra a Sardenha depois, a gente vai ter posteriormente, em 1870, né, a formação do Reino da Itália enquanto Estado Nacional, que a gente sabe que é novo, né? A formação do Reino da Itália, que começa no final do século XIX e termina em 1870, é o chamado Ressurgimento, que teve inclusive participação de Giuseppe Garibaldi, que esteve no Brasil antes disso, participando da formação da República Juliana, da Revolução Farroupilha, em 1835 a 1845. Então o Império Austríaco havia perdido uma guerra que formou depois, que ajudou depois a formar o Reino da Itália. E também havia tido sucessivas derrotas contra vários reinos germânicos, reinos alemães, que eram encabeçados principalmente pelo o reino prussiano, certo? A antiga Prússia, que não existe mais, que era liderada por Otto von Bismarck, que a Áustria havia perdido várias sucessivas guerras, isso na sua porção oeste, tá? A Hungria está a leste da Áustria. Havia perdido várias guerras e formou também, inclusive, o que a gente vai chamar de Império Alemão, o Segundo Império Alemão, ou o Segundo Reich, né? Que é
o reino, o império da Alemanha, lá liderado lá pelo Kaiser, né, pelo Guilherme, e por liderança mesmo política do Otto von Bismarck. Então a Áustria havia perdido várias sucessivas guerras que tinha enfraquecido muito. A Hungria, a mesma coisa. A Hungria tinha domínio de vários territórios ao seu leste, mas que também estavam a enfraquecendo. O que nos leva ao segundo ponto. Século XIX, entre a primeira metade, final da primeira metade do século XIX e início da segunda metade do século XIX, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, assim como tem sobre a unificação italiana e alemã e por aí vai, é só vocês procurarem. Inicia na Europa, mas não fica só na Europa, inclusive, o chamado, enquanto tá passando carros ali fora, né? Acontece a chamada Primavera dos Povos, que são, assim, não dá para definir a Primavera dos Povos em um só negócio, mas aqui o que a gente vai trabalhar com o que nos interessa. Vários movimentos que acontecem na Europa de caráter ou liberal, tem até de caráter anarco e marxistas também, como é resultado da Primavera dos Povos, por exemplo, a formação da Comuna de Paris, só para vocês terem noção, tá? É nesse contexto que está ali Marx, mas não é isso que a gente precisa saber aqui para entender a formação do Império Austro-Húngaro. Para a gente entender, dentre dos fatores que estimulam também a Primavera dos Povos, são movimentos separatistas, regiões de etnias diversas. A Europa tem etnias diversas, eu ainda pretendo fazer vídeos sobre várias etnias aqui, é muita coisa, tá? A gente acha que também a Europa é só uma coisa e não é, que queriam se separar de domínios, de políticas, de estados centralizados, né? De estados centralizadores, sejam eles republicanos, sejam eles monarquistas, imperialistas. Então você tem vários movimentos, a Hungria vai sofrer com isso ao seu leste, certo? A Áustria também. Então, a própria unificação italiana e unificação alemã fazem parte desse contexto da Primavera dos Povos. O que enfraquecia cada vez mais esses reinados, a Áustria, por exemplo, você tinha um rei, você tinha uma monarquia, né, que é da Casa dos Habsburgo, que governava a Áustria há muito tempo. Então, esses países foram se enfraquecendo. E aí que em 1867, duas monarquias, um império, só para contextualizar aqui para a gente entender. Às vezes a gente chama de império, às vezes a gente chama de reino, de monarquia. São monarquias. Às vezes a gente fala de império, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Aqueles que tentam expandir mais território, imperar sobre outros. A Áustria era considerada um império há muito tempo. A Hungria, a gente vai falar de reino da Hungria, mas ela também tinha lá a sua expansão, que era menor do que a Áustria. Porém, a gente às vezes fica mais como era chamado no período, então não precisa se preocupar. E por que um se fala império, o outro reino? Às vezes tem suas diferenças, sim, como eu falei para vocês, mas às vezes fica na tradição de chamar aquele nome, então não se preocupem. Eu já estou dando essa dica aqui antes que surjam os comentários. Mas as duas monarquias, elas se unem através do chamado Compromisso Austro-Húngaro. É assinado o Compromisso Austro-Húngaro de união das duas monarquias. É bem diferente porque eles definem, existem então as monarquias de cada estado, mas definem que relações políticas, econômicas e internacionais ficariam sob a responsabilidade de um imperador, e nesse caso, que vai ser o que mais vai ficar aí, vai ser da Casa dos Habsburgo também, que vai ser o Francisco José, tá bom? O Francisco José, o José I, o Francisco José I, vai ser o grande imperador desse Império Austro-Húngaro, da Casa dos Habsburgo, e vai governar aí durante muito tempo. A gente vai ter alguns herdeiros, alguns vão morrer no meio do caminho, como vocês sabem, é o Francisco Ferdinando. O último imperador do Império Austro-Húngaro vai ser o Carlos I. Eles tinham uma linha sucessória que também vocês não precisam se preocupar tanto, que o Francisco José, o irmão dele, se eu não me engano, era pai do Francisco Ferdinando, que faleceu antes aí da Primeira Guerra Mundial, que causou o estopim da Primeira Guerra Mundial. Não se preocupem com isso. Importante saber que as duas casas, os dois países se uniram sob o governo da Casa dos Habsburgo, tá? Através ali de Francisco José. E aí que passou a cuidar das relações internacionais. Você tinha a Áustria, você tinha a Hungria,
E a união gera o que a gente vai chamar de Áustria e Hungria, Império Austro-Húngaro e dependências que eles dominavam. Aí começa a chamada dança das cadeiras no mundo europeu, que antecede a Primeira Guerra Mundial, que aí a gente já está entrando, inclusive, meus cachorrinhos estão andando ali, nos motivos da Primeira Guerra Mundial. Em 1873 é assinado um acordo chamado de, deixa eu pegar o nome ali, Liga dos Três Imperadores. Não é um acordo militar, mas é um acordo de cooperação entre Império Austro-Húngaro, Império Russo e Império Alemão, tá? O Império Alemão que havia se formado recentemente. Esse acordo foi feito por uma medida de como é que eu posso dizer? De afinidade entre três impérios nesse mundo europeu, de tentar se protegerem de alguma forma. Então eles se formaram. Então a gente chama aí de acordo de Liga dos Três Imperadores, né? Então a gente tem o Kaiser, no caso do Império Alemão, Guilherme, a gente tem o Francisco José, no caso do Império Austro-Húngaro, e a gente tem o Nicolau. Ali já era o Nicolau, né? Alexandre I, se eu não me engano, da Rússia, se eu não me engano, tá? E o que a gente vai ter? Aí, se qualquer coisa, depois vocês podem me corrigir, fiquem tranquilos. Só que havia uma rivalidade em curso entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. O Império Austro-Húngaro se manteve aliado ao Império Alemão durante um bom tempo ainda, inclusive até o seu final. Mas em relação ao Império Russo, você tinha uma questão muito importante, que era a questão balcânica, a questão dos Balcãs. A gente está falando do leste europeu, que vai até a Grécia ali, por exemplo. O Império Austro-Húngaro tinha um anseio de dominar aquela região mais do que ele já dominava. Como eu falei para vocês, tinha a região da Croácia, Eslavônia, pretendia dominar a Bósnia e Herzegovina, isso vai se consolidar, se eu não me engano, só a partir de 1909, parte da Sérvia, e queria ter controle daquela área e estava pretendendo ter controle. E naquele contexto, você já tinha movimentos chamados de pan-eslavistas, que são movimentos nacionalistas no mundo eslavo, ali você tem muitas etnias eslavas nesse leste europeu, que queriam acabar com esse domínio, serem cada vez mais livres. O Império Russo também tinha interesse nessas regiões, e ele usava como justificativo o apoio dessas etnias que queriam ser livres dos eslavos contra o Império Austro-Húngaro. Significa que essa aliança, essa Liga dos Três Imperadores, ela durou muito pouco e ela fracassou por conta do Império Austro-Húngaro ter essa rivalidade territorial com o Império Russo. E é aí que depois, deixa eu pegar aqui a data, em 1879, então quer dizer que alguns anos depois só, foi formada a chamada Aliança Germano-Austríaca, tá? Então Alemanha e Império Austro-Húngaro se mantém, até mesmo você tem inclusive etnias próximas entre eles. Tem muita gente que vai falar, professor, o Hitler lá antes da Segunda Guerra Mundial, ele nasceu na Áustria, ele não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Áustria num contexto de aliança entre esses dois estados, inclusive participou da Primeira Guerra Mundial. E você tem uma questão étnica também, mas sem usar aqui de pseudociência, essas teorias raciais que tinham naquele período, que o Hitler utilizava, eram todas nada comprovadas, tá? Não são comprovadas, inclusive são uma farsa esse negócio de ariano e tal. Mas enfim, ele tinha uma etnia que era próxima da etnia de algumas etnias que viviam na Alemanha, que são várias também. Agora, o que a gente tem? Então, essa aliança germano-austríaca. Fica a aliança entre o Império Austro-Húngaro junto com o Império Alemão. A Rússia, rival, vai entrar na Primeira Guerra Mundial contra eles, inclusive. Em 1882, entra mais alguém nessa aliança aí, que agora só está entre a Alemanha e a Áustria-Hungria, que vai ser o Reino da Itália, que tinha se formado lá, terminado a sua formação em 1870. Aí sim a gente tem esse conhecimento da Tríplice Aliança. É essa Tríplice Aliança que vai entrar na Primeira Guerra Mundial contra os países da Entente. Então a Itália entrou e se aliou também por uma questão de afinidade, de ser um Estado novo. A Itália se aliou muito mais por afinidade com o Império Alemão, porque os dois foram países recém-criados, tá? Uma diferença de um ano entre um para outro para a sua consolidação. Só que a Itália também tinha suas rivalidades com o Império Austríaco. Porque, se vocês lembrarem, no começo dessa aula eu falei que a Itália se formou depois de uma guerra, a guerra do Reino da Sardenha contra
a Áustria, e depois isso resultou lá na frente, de acordo com diversos outros fatores, não só esse, a formação do Reino da Itália enquanto Estado Nacional. Ela mantinha essa rivalidade com o Império Austro-Húngaro. Ah, mas o Império Alemão não existia, não tinha uma rivalidade com o Império Austro-Húngaro? Tinha também, porque vocês lembram que o Império Alemão se formou também depois de uma guerra austro-prussiana e tal. Também. Só que o Império Alemão era muito forte. E o Império Austro-Húngaro dependia muito das forças militares desse Império Alemão. Já a Itália não era tão forte assim. Então, a rivalidade com a Itália era mais abalada do que com o Império Alemão, porque o Império Alemão era uma questão de dependência que o Império Austro-Húngaro tinha da força militar e da proteção que o Império Alemão poderia dar na Europa, e foi o que realmente aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. Em 1915, a gente sabe, a Itália, que era abalada nesse processo de tríplice aliança, ela rompe com a Tríplice Aliança, principalmente por conta do Império Austro-Húngaro. E ela passa a compor as fileiras da Entente, do acordo entre, que tinha principalmente Inglaterra, França, o Império Russo, que estava lá também. Depois vai entrarão os Estados Unidos. Falei alto aqui, estourei o microfone. A Itália, inclusive, atacou a Áustria e a Hungria depois disso na Primeira Guerra Mundial, sem sucesso, mas atacou. E a derrocada desse Império Austro-Húngaro, ele se dá pela Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial, a Áustria e a Hungria é uma das protagonistas desse conceito, aí, desse início dessa guerra, porque você tinha o herdeiro do Império Austro-Húngaro, um dos herdeiros, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, que estavam na recém-conquistada Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, que foi anexada definitivamente em 1909 pelo Império Austro-Húngaro, e lá ele sofreu um atentado, na verdade uma tentativa no começo, tal, depois que acabou no final, se concluiu e ele faleceu, né? Foi morto a queima-roupa. Ele e sua esposa, né, a Sofia, foram mortos e descobriram quem assumiu a autoria do ataque, da morte do Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, que estavam lá no carro conversível, foi um grupo nacionalista da Sérvia, que era contra a presença do Império Austro-Húngaro no leste europeu, chamado de Mão Negra. E aí isso foi no dia 28 de julho de 1914, o que promoveu a Primeira Guerra Mundial com a declaração de guerra do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. E é nesse momento que inicia a Primeira Guerra Mundial, não é esse o fator, o motivo. O motivo é o imperialismo, essas disputas territoriais que a gente já está falando, que envolve inclusive o continente africano, asiático e tal. Mas ali é como se a gente chama de estopim, é um motivo importante sim, e causa então o início dessa Primeira Guerra Mundial. O Império Russo passa a defender a Sérvia, declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. A Alemanha, que já era aliada, fica lá do lado do Império Austro-Húngaro. A Itália também, a Itália depois muda, mas a gente sabe que ela inicia nesse processo. Aí a França se alia contra o Império Austro-Húngaro, porque era contra a Alemanha também. A França tinha interesse em conquistar territórios que havia perdido lá atrás, no século XIX, para o Império Alemão. A Inglaterra entra no meio. E durante o processo de guerra, as derrotas na guerra que levam o Império Austro-Húngaro ao seu declínio. Por quê, gente? O Império Austro-Húngaro, a essa altura, ele já começou por uma deficiência. Vocês lembram que era uma fraqueza entre o Império Austríaco e o Reino Húngaro. Então eles já foram mais fortes em outros tempos. Eles já começaram por uma necessidade de se juntar, de se unirem, para tentar solucionar mazelas de fraqueza militar, política, do Estado dos dois, né? Dos dois Estados. Com a Primeira Guerra Mundial, eles dependiam cada vez mais do Império Alemão, como proteção, como força. Eles tinham soldados, conseguiram vitórias importantes, inclusive contra a Itália, mas a Itália não era das grandes forças que você tinha na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, eles foram sofrendo derrotas também. Dependiam cada vez mais do Império Alemão. O que acontece é que a Rússia atacou, o Império Russo atacou muito o Império Austro-Húngaro antes da Rússia se retirar na guerra através do pacto lá que ela fez com a Alemanha, o Brest-Litovsk, né, que é o acordo de não agressão entre Alemanha e Rússia, e ainda mais com a Itália quando ela muda de lado, e no final, quando os Estados Unidos entram na guerra para selar de vez o final dessa guerra, para colocar de vez
fim a esse conflito. Então o Império Austro-Húngaro se viu cada vez mais encurralado, teve suas vitórias, mas também teve muitas derrotas e era cada vez mais dependente da força do que era o Império Alemão, que lá na frente, no Tratado de Versalhes, vai ser considerado o grande causador dessa guerra, né? E aí, ao fim, 1918, após a guerra, enfraquecido, o Império Austro-Húngaro começa a sofrer baixas de territórios que ele havia conquistado ao longo do tempo, que já tinham antes e que conquistaram depois. Então surgem aí grandes movimentos de separação, não é que surgiram agora, já existiam, mas que agora ele está fragilizado, ele não consegue mais segurar. Então a gente vai ter, por exemplo, a separação, a independência da Tchecoslováquia, da Croácia, da Sérvia, da Eslovênia, que começam a se separar desse império, do Império Austro-Húngaro, e vão decretando ali as suas independências. A Sérvia, ela se torna o Reino da Sérvia. E aí os aliados, né, as forças da Tríplice Entente que venceram a Primeira Guerra Mundial, vão fazer aí 2 acordos com o Império Austro-Húngaro. Em 1919, a gente vai ter, deixa eu ler ali, que os nomes também às vezes eu confundo, que é o Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que é conhecido, onde eles reconhecem a República da Áustria, eles reconhecem a República da Áustria independente, sem a parcela da Hungria, sem os territórios que ela conquistou anteriormente. E depois, a gente tem em 1920 o Tratado de Trianon, que os países também vencedores da Primeira Guerra Mundial reconhecem agora o novo Estado húngaro, que é o Reino da Hungria. Inicialmente a Hungria se manteve enquanto reino, tá? Ainda que diferente, sem os seus domínios anteriores. Depois ela se tornou república. Hoje é uma república parlamentarista a Hungria. Isso já é mais final do século XX, tá? Mas naquele período também se fragmentou, perdeu várias parcelas e a divisão entre os dois países acabou essa relação aí que a gente está falando dessa chamada monarquia dual. E é o fim do Império Austro-Húngaro devido à Primeira Guerra Mundial. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui aquela curtida, um comentário positivo, uma crítica construtiva, ou até mesmo uma correção, alguma coisa, uma contribuição, que é sempre muito importante aqui pra gente, tá? Porque acho que é isso. História a gente vai aprendendo cada vez mais uns com os outros. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!